E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos a mais um episódio da série que aborda cada uma das seleções que vão disputar a Copa do Mundo. E como essa camisa deixa bem claro, hoje nós vamos falar sobre a seleção brasileira. E eu vou até colocar um aviso nesse vídeo, igual o pessoal de uma rua aqui perto de casa colocou, que o pessoal sempre pinta a rua, né? Bandeira, aquela parada toda. Não é política, é Copa, tá? A camisa da seleção brasileira, ela não representa nenhuma ideologia partidária, política, ela é da seleção brasileira de futebol. E antes de falar sobre a preparação, os jogadores e todos os detalhes aí da seleção do Tite, eu gostaria de lembrar que esse vídeo está sendo feito com patrocínio da CampoBet, que é um site de apostas que atua aqui no mercado brasileiro desde 2018, não apenas no futebol, mas em diversas outras modalidades esportivas também. A CampoBet está oferecendo um bônus de boas-vindas de até R$650, o valor que você investir no primeiro depósito, a casa dobra para você utilizar nas apostas. Então rastreia o QR Code que está na tela ou clica no link da descrição para você fazer o seu cadastro, começar a fazer as suas apostas, ganha um dinheiro por lá, faz a sua fezinha, só lembra de sempre apostar com responsabilidade. O Brasil passou pelas eliminatórias tranquilo, ficou em primeiro lugar, em 17 partidas foram 14 vitórias e 3 empates. Lembrando que o 18º jogo, que deveria ser contra a Argentina aqui no Brasil, ele acabou não acontecendo, né, por desrespeito a regras da Anvisa, da pandemia, enfim. E nos mais recentes amistosos, o Brasil se colocou à prova contra seleções asiáticas e africanas, passou nos testes com facilidade. O único adversário que colocou um pouco mais de resistência foi o Japão, mas o Brasil chega para a Copa do Mundo como favorita, sim. E é óbvio que o Tite, que é técnico da seleção desde 2016, tem muitos méritos nisso. A nossa esperança é que ele tenha aprendido alguma coisa nesse ciclo, né? Pela derrota nas quartas de final da última Copa para a Bélgica, para a recente derrota na final da Copa América em casa contra a Argentina também. Ele que construiu praticamente toda a sua carreira de técnico aqui no futebol brasileiro mesmo, teve apenas rápidas passagens pelo futebol dos Emirados Árabes e conquistou todos os principais títulos do futebol brasileiro, né? Ganhou uma Copa do Brasil com o Grêmio, 2 brasileiros pelo Corinthians, uma Libertadores e um Mundial também pelo Clube Paulista. Eis os 26 atletas eleitos aí por Adenor Bach, o Tite, né, para a busca do hexacampeonato mundial pela seleção brasileira, que tem essa base de time aqui que eu coloquei, uma linha de 4, 2 volantes, é meio 4-2-3-1, é meio 4-4-2, né? O Neymar tem ação livre, ele faz o que ele quiser no campo. Inclusive, no momento sem bola, ele é o jogador mais protegido, né? Ele não volta na marcação, o resto que corra por ele, seja Richarlison, Jesus, qualquer um que estiver jogando por aqui. E eu botei o Brasil no campinho aqui com o Lucas Paquetá aberto pelo lado esquerdo e não o Vinícius Júnior, porque de fato é a escalação mais provável da seleção brasileira para o jogo de estreia contra a Sérvia. Mas aqui nesse desenho inicial tem algumas possibilidades. Uma delas seria, sai o centroavante, seja Richarlison, Jesus ou Pedro, né, que são os camisas 9 aí. Dessa forma, entra o Vini Júnior, fazendo aqui a ponta esquerda, o Neymar vira uma espécie de falso 9, alternando com o Paquetá, porque o Neymar vai continuar sendo um jogador que tem ação livre no campo e o Paquetá infiltra mais para fazer um papel de um falso 9, coisa que ele já fez nos clubes, inclusive, não seria um problema. E tem outra alternativa, a mais ofensiva delas, que seria a saída do Fred, que é um volante. O Paquetá vem fazer o papel de um segundo homem de meio campo, né? Fica o Casemiro como primeiro, o Paquetá recua um pouco mais, aí o Neymar fica aqui de 10 e entra um centroavante, que o Richarlison hoje é o titular. Essa é uma formação da seleção que me agrada bastante, por quê? Porque o time do Tite já deu mostras aí durante as eliminatórias que ele não joga daquela forma mais tradicional, né, com os laterais buscando a linha de fundo, apoiando muito, fazendo cruzamentos. Os laterais da seleção brasileira, eles têm um papel muitas vezes de iniciar as jogadas por dentro, até como se fossem volantes. O Danilo, que começou aqui pertinho da gente, né, no América Mineiro, muita gente nem lembra, mas o Danilo, no início de carreira, muitas vezes era volante também. E os dois, tanto o Danilo quanto o Alexandro, na Juventus, eles muitas vezes jogam como zagueiros. Inclusive já aconteceu nessa temporada da Juventus jogar com um trio de zaga totalmente da seleção brasileira. O Alexandro pela esquerda, o Danilo pela direita e o Bremer como zagueiro central. Então a seleção brasileira pode sair dessa forma, mas pode migrar naturalmente para um esquema de 3 zagueiros e tem saída pelos dois lados. Em muitas
muitas oportunidades a gente viu o Brasil jogando num esquema 3-2-5, que seria basicamente o quê? Um dos laterais vem por dentro para ajudar na construção. Com isso, um zagueiro abre, fica aqui o Thiago Silva centralizado, o Alexandro como um zagueiro pela esquerda. Você tem o Casemiro e o Danilo, nesse caso, como volantes. O Rafinha e o Vinícius Júnior abrindo bem o jogo pelas pontas, não é o lateral que ataca o lado, são os pontas mesmo. Paquetá e Neymar flutuando e um centroavante. Tem gente que pode falar que isso aqui é um 3-2-2-3, né? Porque aqui são pontas. Tem gente que chama isso aqui de 3-2-5. E como tanto o Alexandro quanto o Danilo sabem fazer esse papel, a gente tem também a variação para a saída pelo outro lado, tá? O Thiago Silva vem para a esquerda, o Marquinhos centraliza, o Danilo sai pela direita, Casemiro e Alexandro fazem esse papel do início da jogada. E essa variação ela foi testada também com os outros laterais da seleção brasileira. Tanto o Daniel Alves quanto o Alex Telles, eles sabem fazer esse papel de volantes aqui em caso de necessidade. Eles não são caras que vão atacar tanto lado, embora o Alex Telles até tenha muito mais essa característica, né? De um lateral que apoia bem, que faz bom cruzamento. E justamente por esse desenho que a seleção brasileira tem uma mudança tática muito natural para jogar com 3 zagueiros, né? Inclusive o Militão foi testado como um zagueiro aqui pela direita, num jogo recente que o Danilo esteve de fora, né? E o Brasil teve aqui 3 zagueiros. Tinha um lateral esquerdo que na ocasião foi inclusive o Alex Telles, na vaga aqui do Alexandro, e o Brasil fez essa variação, em algumas vezes tendo os dois como volantes, mas aí na hora de se defender organiza aqui a linha de 4 certinha. O Militão era inclusive um lateral mesmo no momento sem bola, só que na hora de apoiar ele não subia para dar mais opção e mais espaço para o lateral do outro lado. O Casemiro é um cara que protege muito bem a frente da defesa, né? Então quando o Brasil enfrentar seleções mais fracas, como por exemplo Camarões, o mais provável é que a gente veja o Brasil jogando dessa forma aqui, com um volante, o Paquetá de segundo homem, Neymar, um centroavante e 2 pontas. Mas vamos organizar esse trem direitinho aqui, né? Do jeito que é o mais provável time aí da seleção brasileira, pelo menos para a estreia. Aqui nós temos Alexandro na lateral esquerda e Danilo na lateral direita. São jogadores tecnicamente espetaculares? Não, mas são bons jogadores, habituados a jogar no mais alto nível. E aqui eu vou tirar o Vini Júnior muito a contragosto também, deixar o Paquetá aqui na esquerda e o Fred, né? O Fred também faz esse papel de ajudar na construção, tá? Quando o Brasil joga com Casemiro e Fred, o Fred também apoia bastante, muitas vezes se tornando meia. Por isso que eu até não entendo tanto essa necessidade que o Tite tem de manter o Paquetá no time a todo custo, né? Já que ele não abre mão do Neymar aqui como esse 10. Eu acho que valeria muito mais a pena ter o Vinícius do que o Paquetá como titular. Mas quem entende de bola é o homem, não sou eu, né? Então vamos falar sobre cada um dos jogadores da seleção brasileira, começando pelo gol. O Alisson é titular. 30 anos de idade, já foi o goleiro titular da seleção brasileira na última Copa. Começou a carreira no Internacional, passou 2 temporadas na Roma e desde 2018 é o dono da camisa 1 do Liverpool. O seu primeiro reserva é o Ederson, 29 anos, também um bom goleiro, atua no Manchester City. Em determinado momento do ciclo até parecia que o Ederson tinha tomado a condição de titular do Alisson, né? Depois isso se reverteu. Na Copa América de 2021, inclusive, o Ederson jogou 4 partidas e o Alisson jogou apenas 2. Mas nas eliminatórias e nos mais recentes amistosos, ficou claro que o Alisson é realmente o dono aqui da camisa 1. O Ederson é um goleiro que tem muita qualidade no jogo com os pés, mas defendendo, né, fazendo o papel de goleiro, eu não acho que ele seja assim tão bom. Ele é bom, gente, tá? Mas o Alisson é melhor que ele. O Ederson já era reserva na Copa de 2018 e deve seguir assim. E o Everton, que é o mais experiente deles, 34 anos de idade, um goleiro de muito sucesso aqui no futebol brasileiro. Ele vai disputar a sua primeira Copa do Mundo, esteve no elenco da Copa América do ano passado, até jogou uma partida. Foi um dos grandes nomes na conquista da medalha de ouro olímpica em 2016. Ele que, para quem não lembra, né, era o goleiro daquele ótimo time da Portuguesa que subiu em 2011, a Barcelusa. Depois foi um goleiro de destaque no Atlético Paranaense. Desde 2018 está no Palmeiras, onde é titular absoluto, muito bom goleiro. Mas os outros dois são melhores que ele, mais experimentados em alto nível. Aqui na zaga, né, o Brasil tem mais uma vez Thiago Silva, já um veterano, 38 anos, está jogando
no Chelsea, mais de 100 partidas pela seleção brasileira, ele que foi para a Copa de 2010 como reserva, foi titular na de 2014 e 2018 também. Thiago Silva que ficou marcado como chorão, mas não tem a marca do 7-1, né? Ele não jogou aquela partida contra a Alemanha porque estava suspenso por um cartão amarelo idiota que levou contra a Colômbia. Tá na sua terceira temporada de Chelsea, jogou 8 anos no PSG, 3 temporadas de Milan. É um baita de um zagueiro, embora já seja bem veterano. E ao seu lado a gente tem o Marquinhos, né, que jogou muito tempo com o Thiago no Paris Saint-Germain. O Marquinhos segue lá no PSG. 28 anos de idade, na Copa de 2018 ele foi reserva, né? Naquele Mundial os titulares foram o Thiago Silva e o Miranda. Hoje o Marquinhos é um dos principais pilares dessa seleção brasileira, já tem mais de 70 jogos com a seleção. Desde 2013 joga no Paris Saint-Germain. E como a gente fala muito da questão da lateral direita, né, especialmente pela convocação do Daniel Alves, em caso de necessidade, o Marquinhos é outro jogador que pode jogar aqui na lateral, como o próprio Danilo, como o Militão e até como o Fabinho, que foi lateral no início de carreira. E já que eu falei nele, Éder Militão é o reserva imediato da zaga, não tendo Thiago Silva ou Marquinhos, quem entra é o Militão. 24 anos, zagueiro formado no São Paulo, passou uma temporada no Porto e está na sua 4ª temporada de Real Madrid. É um cara que está se firmando na seleção brasileira, como uma hora o Thiago Silva vai ter que largar o osso, o Militão é o mais provável a substituí-lo. Mas o Bremer também é um zagueiro muito interessante, tá? Ele que se transferiu para Juventus nessa temporada, tem 25 anos, fez apenas um jogo pela seleção brasileira, mas conquistou a vaga no Mundial até pela lesão do Lucas Veríssimo, né, que tá lá no Benfica, que seria esse 4º zagueiro. O Bremer fez 3 ótimas temporadas com a camisa do Torino e se transferiu para o rival esse ano. Ele que foi formado no Desportivo Brasil, passou também pela base do São Paulo e profissionalmente aqui no futebol brasileiro tinha jogado pelo Atlético Mineiro. Passando pela lateral direita, né, um setor problemático, o Danilo é o dono da posição, assim como já era na última Copa. E em 2018 o Brasil sofreu porque o Danilo se machucou e no final das contas acabou jogando o Fagner por ali, né, que não teve um grande desempenho. O Danilo que surgiu como um jogador muito ofensivo no América, no Santos, né, até falei do início dele como meio-campista. No futebol europeu acabou se consolidando como um jogador mais defensivo, desde que deixou o Santos após o título da Libertadores lá em 2011, que ele fez inclusive gol na final. Foram 3 anos e meio no Porto, 2 temporadas de Real Madrid, outras 2 de Manchester City e tá na sua 4ª temporada de Juventus, mas não tem aquela característica ofensiva tão destacada em seus antecessores, né, em referências da posição como Cafu, como Maicon, como o próprio Dani Alves. Disputou as Copas do Mundo de 2010 e 2014, a de 18 ele não jogou porque acabou se lesionando muito perto do Mundial. Hoje todo mundo questiona a convocação do Daniel Alves e tem que ser questionada mesmo, porque é um ex-jogador em atividade. O Daniel Alves tem 39 anos. Daniel Alves foi um excepcional jogador com a camisa do Sevilha, onde disputou 6 temporadas. Também foi muito bem na maior parte do seu período de Barcelona, né? Ele jogou 8 anos por lá. Teve uma temporada de Juventus, 2 de Paris Saint-Germain. O retorno ao futebol brasileiro em 2019 para jogar pelo São Paulo acabou não sendo aquilo que ele esperava, né? Jogou 2 anos e assim, foi irregular. Ele teve um retorno para o Barcelona, onde mostrou que claramente não tem mais condição de jogar em alto nível. Nessa temporada foi jogar pelo Pumas do México, fez 12 partidas por lá. E o Tite leva o Daniel para a Copa realmente por uma questão pessoal, né? Porque o Dani foi importante na conquista do Brasil da Copa América de 2019, ele jogou muito bem. Mas numa semifinal de Copa, pau quebrando, o Brasil perde o Danilo por algum motivo. Eu não acho que o Tite vai botar o Daniel Alves, eu acho que ele vai preferir botar o Militão ou outra alternativa por aqui, porque o Dani nunca foi um grande defensor e hoje, assim, ele não é mais um grande jogador. Lá na esquerda o titular é o Alexandro, que é um jogador bem experiente. Muita gente vai falar, o Alexandro tá sempre aí na seleção, mas essa vai ser a primeira Copa do Mundo dele. Começou a carreira no Atlético Paranaense, se destacou pelo Santos, foi vendido para o Porto, onde jogou 4 temporadas, e desde 2015 é atleta da Juventus, onde normalmente joga num bom
bom nível. É um lateral que nas primeiras temporadas na Itália ele era de fato um ala, mas com o avançar da idade, já chegou aos 31, hoje o Alex Sandro é um jogador defensivamente bem mais seguro e, como eu citei no início do vídeo, muitas vezes joga até como zagueiro. O outro lateral esquerdo, o Alex Telles, 29 anos, já é um cara que tem características um pouco mais ofensivas. Começou no Juventude, se destacou no Grêmio na temporada 2013, foi vendido para o Galatasaray da Turquia, de onde teve uma passagem de uma temporada emprestado lá na Inter de Milão, não foi muito bem na Inter, se transferiu para o Porto, fez 4 temporadas muito boas, em todas dando mais de 10 assistências inclusive, foi vendido ao Manchester United, jogou 2 temporadas por lá, não conseguiu se firmar no Manchester, tendo ali a concorrência do Luke Shaw, e nessa temporada 2022-23 ele foi emprestado para o Sevilha da Espanha, justamente para conseguir jogar regularmente e ir para a Copa. Aqui no meio campo o primeiro volante é Casemiro, 30 anos, se transferiu nessa temporada para o Manchester United, onde teve um início meio complicado, mas já está conseguindo jogar num bom nível. O Casemiro virou uma lenda de Real Madrid, né? Foram 8 temporadas jogando efetivamente pelo clube. Ele teve também uma temporada emprestado ao Porto e começou no São Paulo, né? No São Paulo o pessoal, esse Casemiro é bom, mas é meio preguiçoso. Lá na Europa ele se consolidou como um jogador espetacular, um dos melhores volantes do mundo. Já esteve na seleção brasileira na última Copa, foi titular até as oitavas de final contra o México, quando ele tomou o segundo cartão amarelo, ficou fora do jogo contra a Bélgica e aí todo mundo lembra o que aconteceu. O Fred é o mais cotado para formar a dupla de volantes aqui com o Casemiro, ele que tem um pouco mais de liberdade para sair para o jogo, mas também marca bastante. O Fred ganhou um trunfo extra, né, que é o fato de jogar junto com o Casemiro no Manchester United. Ele já está na sua 5ª temporada em Manchester e tem jogado num bom nível. O Fred, que tinha feito 5 temporadas anteriores pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia, onde também jogava muito bem. Profissionalmente ele iniciou aqui no Brasil jogando com a camisa do Internacional e o Fred esteve com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018, o que foi um erro do Tite, porque o Fred estava machucado naquela oportunidade, foi para a Copa sem as condições físicas ideais, não jogou nenhuma partida e nem tinha como jogar mesmo. Mas nessa ele chega com um status diferente e em boa condição física também. O Fred é um bom jogador, muita gente tem um pouco de birra dele porque prefere outros nomes. Eu, por exemplo, acho que o Bruno Guimarães é um jogador muito melhor que o Fred. Mas isso não torna o Fred um jogador ruim, muito menos dispensável, né? O Bruno, que tá jogando no Newcastle da Inglaterra, 24 anos, apareceu muito bem aqui no futebol brasileiro jogando no Atlético Paranaense, como esse volante de chegada, se transferiu para o Lyon, ficou 2 anos lá onde teve um belo desempenho e aí foi comprado pelo Newcastle, né? O novo rico da Inglaterra, e ele tá jogando muita bola no Newcastle, não tem nem um ano de clube, já é um ídolo da torcida, os caras adoram o jeito de jogar, ele marca muito, chega na frente, rouba a bola, mete gol. Se continuar nessa evolução, tem tudo para ser um meio-campista importante da seleção já nessa Copa e para as próximas também. O Fabinho seria aqui o reserva imediato para o Casemiro, né? É um volante mais defensivo. Tem 29 anos, está indo para sua primeira Copa do Mundo. Ele que está na 5ª temporada jogando pelo Liverpool. E lá no clube inglês, em muitas oportunidades, o Fabinho foi utilizado também como zagueiro, tá? Então ele é uma opção para jogar por aqui. O preocupante é que essa está sendo a pior temporada do Fabinho pelo Liverpool, ele não está jogando tão bem, até porque ele vem de anos espetaculares, ele já era um cara muito importante no Mônaco, onde jogou 5 temporadas, e só uma curiosidade que eu acho que pouca gente saiba, o Fabinho já foi jogador do Real Madrid, tá? Ele era jogador do Real Madrid B, emprestado pelo Rio Ave, fez uma partida pelo time principal e ele não defendeu nenhum clube profissional aqui no Brasil. Ele jogou no Paulínia e na base do Fluminense. Entre as opções de meia, eu vou começar falando do Paquetá, né, que pode ser utilizado aqui pelo lado esquerdo, embora a gente saiba que o Neymar gosta de cair mais por esse lado, então o Paquetá tem esse entrosamento com o Neymar de buscar o meio quando o principal astro aí da seleção brasileira atacar pelo lado aqui também, né, os jogadores se movimentam bastante no campo, mas o Paquetá é um jogador que
chega num momento meio conturbado. Ele se transferiu nessa temporada para o West Ham da Inglaterra, não tá tendo um grande início, teve inclusive uma pequena lesão, mas já voltou a jogar. O pessoal ficou até acusando aí que o Paquetá não tava botando pé, tava jogando aí meio de sacanagem. Ele que esteve com a seleção brasileira nas últimas 2 edições da Copa América, chega para disputar a sua primeira Copa do Mundo, foi formado na base do Flamengo, vendido no início de 2019 para o Milan, fez 2 temporadas muito fracas por lá, foi vendido para o Lyon e na França conseguiu se achar. É um jogador que o Tite gosta bastante. Eu vou falar dos titulares aqui, depois a gente fala das opções de banco, onde cada um pode entrar. O Neymar é o camisa 10 da seleção, é o meio atacante central, pode ser falso 9, pode ser ponta esquerda. Embora ele não tenha mais aquela vitalidade para ser um jogador de beirada, tá fazendo uma excepcional temporada no Paris Saint-Germain, já tem mais de 10 gols e 10 assistências. Vinha bem na Copa de 2014 até se lesionar contra a Colômbia. A Copa de 2018, ele teve alguns bons jogos, mas a verdade é que o Neymar foi mais meme por se jogar do que qualquer outra coisa. Eu não preciso apresentar o Neymar, né, gente? Cria da base do Santos, jogou 5 anos por lá, as 4 últimas temporadas espetaculares, a primeira que foi um pouco mais tímida, 4 anos no Barcelona e ele está na sua 6ª temporada de PSG. Ele que pela seleção brasileira principal tem 121 jogos e 75 gols. Então durante a Copa do Mundo, o Neymar pode se tornar o maior artilheiro da história da seleção brasileira, que atualmente é o Pelé. Mas só um detalhe para a média de gols, tá, gente? O Pelé fez 77 gols em 92 partidas. A média do Neymar é muito inferior, mas é uma marca expressiva, tomara que ele passe. Pelo lado direito do campo, o mais provável titular é o Rafinha, atualmente jogador do Barcelona, 25 anos de idade, ele que vai para sua primeira competição oficial pela seleção, ele nunca jogou nem Copa América, ele começou jogando no Avaí, se transferiu muito moleque para o futebol português, onde jogou no Vitória, depois foi para o Sporting, uma temporada muito boa o levou ao Rennes da França, onde ele também jogou muito bem, se transferiu de novo dessa vez para o Leeds da Inglaterra, 2 temporadas de Leeds e foi disputado a tapa por diversos clubes europeus, acabou optando pelo Barcelona, tem 18 jogos na temporada com 2 gols e 4 assistências. Pela seleção brasileira, o Rafinha tem 11 jogos e 5 gols. E como provável titular no comando de ataque, temos Richarlison, que nessa temporada se tornou jogador do Tottenham. Ele sofreu uma lesão na panturrilha, né? Deixou todo mundo preocupado, mas já está recuperado, voltou a jogar normalmente pelo clube. No Tottenham, o Richarlison não faz grande temporada, tá? Em 15 jogos, apenas 2 gols. É verdade que boa parte do tempo ele foi reserva entrando no final dos jogos, mas os gols que ele faz na seleção não tem feito pelo clube. Richarlison foi campeão com a seleção brasileira na Copa América de 2019, foi também campeão nas Olimpíadas ano passado, e é um cara que não tem como não torcer por ele, né? Porque, assim, ele se entrega muito em campo, seja no clube, seja na seleção, parece gostar demais de defender essa camisa do Brasil, e eu torço demais para que ele faça um grande mundial. Na carreira ele começou no América, jogou 1 ano e meio no Fluminense, foi vendido para o Watford da Inglaterra, jogou por lá só 1 ano, foi comprado pelo Everton, um clube maior, 4 boas temporadas e nessa se transferiu para o Tottenham. Com a camisa da seleção brasileira, ele tem 38 partidas e 17 gols. E para falar dos reservas, eu começo com o Everton Ribeiro, né, que é um jogador velho conhecido nosso aqui, cruzeirenses. Ele é uma opção para ser esse meia armador aqui ou para jogar pelo lado direito do campo. Eu acho extremamente merecida a convocação do Everton por tudo que ele tem jogado há 10 anos no mínimo, né? Desde o Curitiba ele tá sempre bem. Em 2022, pelo Flamengo, foram 63 jogos com 7 gols e 10 assistências. A mais importante assistência para o Gabigol na final da Libertadores. Pela seleção brasileira ele tem 21 jogos e 3 gols. Jogou a Copa América em 2015 e em 2021. E como opções naturais aqui para jogar pelas pontas, né? Na esquerda a gente tem Vinícius Júnior e Gabriel Martinelli. Na direita o Antony e podemos até falar do Rodrigo, porque é aqui que ele joga mais no Real Madrid. E como alternativas de centroavante a gente tem o Pedro e o Gabriel Jesus. O Rodrigo pode jogar como meia, o Everton Ribeiro seria aqui o reserva do Neymar, ou o Paquetá também pode fazer o papel, né, de um meia central. Embora a maioria dos jogadores sejam polivalentes, o Richarlison e o Gabriel Jesus, por exemplo, eles podem jogar como 9 ou podem jogar nas duas pontas. Do Everton Ribeiro eu já
já falei, então vamos falar aqui do lado esquerdo, né? Vinícius Júnior, que pra mim deveria ser titular. Ele tem 22 anos, tá no Real Madrid desde 2018, começou no Flamengo. A última temporada foi espetacular, em 52 jogos ele meteu 22 gols e deu 16 assistências, tendo feito o gol do título da Champions League, inclusive. Nessa temporada atual, em 21 jogos, ele tem 10 gols e 5 assistências pelo Real Madrid, tá jogando muito bem, mas o Tite não parece ter aí muita boa vontade com o Vinícius, né? Um jogador que ele sempre que possível nem convocava, eu não consigo entender porquê. O Antony é a opção natural para jogar aqui na vaga do Rafinha, né? Como esse meio atacante canhoto que joga pela direita, puxando para dentro. Outro ótimo jogador, se transferiu para o Manchester United nessa temporada. O Antony foi campeão olímpico com a seleção brasileira no ano passado, mas pelo time principal do Brasil são apenas 11 partidas e 2 gols até aqui. São jogadores pouco experientes. O Antony foi formado na base do São Paulo, passou 2 temporadas muito boas lá no Ajax, né? A última inclusive com 12 gols e 10 assistências, e chegou bem ao Manchester United, oscila um pouquinho, o que é natural, né? Numa nova liga. Em 11 partidas ele tem 3 gols pelos Red Devils. O Rodrigo é outro garoto, 21 anos, pode jogar como ponta direita, como ponta esquerda, como segundo atacante, como falso 9. É um cara de uma qualidade técnica muito acima da média, consegue aliar isso a muita velocidade, né? O Rodrigo joga junto com o Vinícius Júnior, tá na sua 4ª temporada de Real Madrid. Ele que é cria da base do Santos e tá indo para sua primeira competição oficial pela seleção brasileira, onde tem 8 partidas e 1 gol. Eu não tenho a menor dúvida que o Rodrigo precisava ir para a Copa mesmo, pelo que ele tem jogado no Real Madrid, pelo potencial que esse cara tem. Ele é muito bom de bola. Já o Gabriel Martinelli, que também tem potencial e é muito bom de bola, é um cara que eu não teria convocado. Justamente porque o Martinelli é um ponta esquerda, muito técnico, habilidoso, mas para essa posição, além do Vinícius Júnior, que não é titular do Tite, a gente já tem o Rodrigo, a gente tem o Gabriel Jesus, a gente tem o Richarlison, tem o próprio Neymar, já tem um monte de gente. Eu acho que o Martinelli só vai para a Copa para passear. Então, dando a minha cornetada, se eu fosse o técnico da seleção, não teria levado o Martinelli para levar Roberto Firmino. Por quê? Porque o Firmino pode ser o 9, mas ele pode ser o 10. Se por qualquer motivo o Brasil não tiver o Neymar, vocês acham mesmo que o Tite vai botar o Everton Ribeiro? Não vai, cara. O Brasil vai ficar sem um jogador de criatividade para jogar aqui por dentro, tá? E eu não enxergo o Paquetá sendo esse cara. O Firmino nunca jogou na seleção brasileira a bola que ele joga no Liverpool, é verdade. Mas ele tá fazendo uma temporada muito boa no Liverpool, em 21 jogos são 9 gols e 4 assistências, ou seja, 13 participações diretas para gol, e o Martinelli tem um pouco menos, né? Até o momento que eu faço esse vídeo aqui, ele tem 5 gols e 2 assistências na temporada. Então, pensando tanto do ponto de vista tático quanto de momento, eu acho que faria muito mais sentido o Firmino ir para a Copa do que o Martinelli. Mas o Firmino ficou de fora, eu só quis dar a minha cornetada mesmo. O Martinelli é bom jogador, tá, gente? Eu não tô falando que eu não levaria porque ele é do Arsenal, não. Mas acho que é um jogador que realmente não vai ser utilizado na Copa, tá? E pode ser muito importante no próximo ciclo da seleção brasileira. Martinelli, que tem 21 anos, apenas 3 partidas pela seleção principal, estava no grupo nas Olimpíadas no ano passado, onde era reserva. E aqui faltou falar do Gabriel Jesus, que está em ótimo momento no Arsenal, foi o camisa 9 da seleção brasileira na última Copa, não foi bem. No Manchester City ele acabou se tornando muito mais um jogador de lado, seja pela direita ou pela esquerda, do que um centroavante, né? Ele claramente se abalou pela Copa do Mundo ruim, estava sem confiança, mas se a gente pega a carreira do Gabriel Jesus, que começou no Palmeiras, ele sempre fez muito gol. No próprio Manchester City, ele teve 2 temporadas metendo mais de 20 gols. É que ele nunca conseguiu se consolidar como era, por exemplo, o Sérgio Agüero, como é hoje o Haaland. Mas o Jesus é muito bom jogador, oferece alternativas diversas para o técnico, inclusive, e a disputa aqui para essa titularidade entre ele e o Richarlison é bem ferrenha, tá? O Gabriel Jesus tem boas chances de jogar na Copa, e com a camisa da seleção principal, são 56 jogos e 19 gols. Vou tirar o Jesus aqui, e o Pedro foi aquela convocação por apelo popular, né? Porque o cara tá jogando muito bem no Flamengo, que é o principal clube do futebol brasileiro hoje. Em 2022 ele meteu 29 gols com a camisa do Flamengo e 7 assistências em 59 jogos. Ele que foi formado na base do Fluminense, né? A temporada 2018, que foi a de destaque, ele meteu 19 gols em 40 jogos. Foi vendido para a Fiorentina em 2019,
jogou muito pouco, só 4 partidas por lá. O Pedro, que inclusive era banco do Vlahovic. Os dois garotos ali, o Pedro não teve muita paciência, acabou sentindo saudade do feijão e voltou pro Brasil. Ele tá indo para sua primeira competição oficial com a camisa da seleção brasileira, tem apenas 2 jogos e fez um gol. E particularmente acho muito difícil o Pedro ter chance de jogar na Copa. O Tite só vai botar ele em campo em situação de desespero mesmo, porque o Richarlison e o Gabriel Jesus são caras que ele tem muito mais confiança, e o Pedro é o centroavante de uma característica diferente, né? Um cara mais alto para fazer o papel ali de um 9 mesmo, 1,85. Mas até analisando que são 26 nomes, eu acho que o Pedro é outro cara que foi para a Copa do Mundo para sanar o apelo popular, porque entrar na Copa mesmo eu acho muito improvável. A gente fala muito da quantidade de jogadores talentosos que tem a França, mas a verdade é que o Brasil não tá muito distante, né? Também tem aí 26 jogadores convocados e uma galera bem interessante que poderia estar nessa lista, muitos jogadores jovens surgindo. É claro que o Brasil tem alguns problemas aí de reposição, por exemplo, na lateral direita, né? A convocação do Daniel Alves, ela é difícil de se entender porque é um ex-jogador em atividade, mas ainda assim a gente não tinha nenhum outro lateral direito que fosse inquestionável, né? O Emerson Royal não aproveitou as chances e também não tem jogado bem no clube. E como deu para mostrar um pouco no campinho, a seleção brasileira até tem algumas outras alternativas, né? Até porque esse lateral direito não apoia tanto assim. Alguns defensores, até o Fabinho, meio-campista, que poderia jogar ali em caso de necessidade, me parecem alternativas menos temerárias que o próprio Daniel. A minha grande dúvida é se o Tite vai mostrar um pouco mais de maleabilidade tática, digamos assim, na hora que o Brasil enfrentar alguma dificuldade, e provavelmente isso vai acontecer, né? A gente simplesmente não enfrenta seleções europeias e vai ter 2 pela frente já na primeira fase, mas por qualidade técnica entre esses 26 atletas, o Brasil tem obrigação de passar na fase de grupos, em primeiro lugar inclusive, e fazer uma campanha realmente para buscar o título, tá? Não tem nenhuma seleção hoje que você fala assim, não, se o Brasil pegar essa aqui, não dá para nós. O Brasil tem capacidade de ganhar de todas. A questão é, a gente também pode perder para várias seleções, porque tem muita gente boa nos outros países, né? E a gente tem essa tendência de só olhar para si mesmo e desconsiderar a qualidade do outro. Copa do Mundo é tiro curto, são 7 partidas, acertou uma boa campanha, você vai numa semifinal, você vai numa decisão e pode ser campeão. Da mesma forma, um jogo ruim pode botar tudo a perder, e nessa Copa a seleção parece ter muito mais argumentos técnicos para não depender tanto do Neymar como aconteceu em Copas anteriores, o que é muito importante, né? Ficar jogando a bola no Neymar e esperando que ele decida, definitivamente não vai levar o Brasil para lugar nenhum. É só observar que o título que o Tite conquistou a Copa América em 2019 foi sem o Neymar. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e deixa aí nos comentários quais são as suas expectativas para a seleção brasileira, se você acha que dá para trazer o Hexa ou não, e amanhã tem vídeo de outra seleção. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!